Fala, minha gente querida, como é que vocês estão? Tudo jóia? Então vamos embora, né? Seguir aí os nossos estudos. Já falei para vocês aí a razão da gravação aqui do conteúdo. Então a gente segue estudando, né? Um tema que é importante. Na verdade, a gente vai continuar estudando o tema poder legislativo. A gente vai ver aqui nessa primeira parte da aula aspectos que nós chamamos aí de conceitos operacionais do poder legislativo. Então, são temas importantes, né? Eu acho que nesse bloco ainda a gente vai conseguir trabalhar a parte aqui do poder legislativo, mesa diretora e etc. Mas eu quero que vocês tenham aí atenção que a gente vai trabalhar aqui temas importantes, tá certo? Então, já vou colocar na telinha de vocês aí para a gente poder acompanhar alguns conceitos operacionais que estão aí previstos na tela, né? A gente vai entender aqui do que se trata, não é? Uma maioria absoluta, né? Do que se trata aqui uma maioria absoluta, do que se trata aqui uma maioria simples e também a gente vai visualizar o que é uma maioria qualificada, ok? Olhem só, é muito comum a gente visualizar expressões na Constituição, né? Tal matéria vai ser aprovada nos termos de lei complementar, nos termos de lei especial, nos termos de lei específica ou simplesmente nos termos de lei, né? Só que existe um número mínimo de votos que precisam ser dados em determinada matéria no sentido de aprová-la. Existem muitos quóruns, né, que precisam, números relacionados a quóruns aí, que precisam ser alcançados, por exemplo, e coisa que a gente já sabe, né? Para aprovar uma emenda à Constituição, por exemplo. É preciso que haja 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, né? Alcançado ali o quórum mínimo de 3/5. Quórum de abertura, né, de admissibilidade de denúncia, né, para iniciar o processo por impeachment, 2/3. Condenação exercida pelo Senado, 2/3. Então, há números variados, né? Ora a gente ouve uma expressão, por maioria absoluta, por maioria simples, né, por maioria relativa. Mas do que se trata efetivamente, né, essas diferenças aqui, e elas são extremamente importantes porque a gente vai ver, do ponto de vista prático, quando cada quórum, né, vai precisar ser alcançado aqui para aprovar tal ou qual matéria. Por exemplo, a gente já teve a oportunidade de estudar em aulas anteriores que aquela janela que se cria para possibilidade de criação de município, né, é uma janela, é uma autorização que vem mediante lei complementar. Então veja, existe uma lei complementar, existe uma lei ordinária, quais são os quóruns de aprovações aí dessas matérias. Então é nesse sentido que a gente vai tentar observar esses aspectos importantes. Olhem só, maioria absoluta, notem bem aqui, né? A Câmara dos Deputados, pessoal, atualmente ela dispõe aqui, de 513, né, deputados, mais 81 aqui senadores, lá na casa que representa os estados da federação. Então nós temos aí esses números, né, que compõem, esse é o número aí de parlamentares que compõem o nosso Congresso Nacional. Preste atenção, o que seria então, Helder, a maioria absoluta? Vejam, a maioria absoluta é a metade mais 1 do número total dos membros da respectiva casa, ok? Para ser até mais técnico, nem sempre é a metade mais 1, às vezes é o número inteiro imediatamente subsequente à metade, tá? Mas eu vou explicar isso aqui melhor. E aí você deve estar pensando, é bom você explicar melhor mesmo, porque com cálculo aqui não dá para compreender muito bem. Mas é um cálculo muito simples para a gente entender, até porque a gente acaba extraindo 2 números fixos, tá? Deixa eu voltar na telinha para vocês observarem. Quando eu digo, né, que a maioria absoluta é o número inteiro, né, imediatamente subsequente à metade do número total dos membros da respectiva casa, eu estou, na verdade, dizendo o seguinte: qual é a metade mais 1, né, ou o número inteiro subsequente à metade dos 81 senadores? Né? A metade, tecnicamente, seria 40,5. Então, qual é o número inteiro imediatamente subsequente? São exatamente aqui, 41 senadores. Então, notem o seguinte: quando o texto constitucional impõe que determinada matéria deve ser aprovada mediante lei complementar, por exemplo, o quórum é de maioria absoluta. Isso significa dizer que lá no Senado Federal, a matéria só vai ser aprovada se ao menos 41 senadores votarem no sentido de aprovar aquela determinada legislação, ok? Então note, o que é a maioria absoluta? É um cálculo que é feito sobre o número total dos membros da respectiva casa. Nesse caso aqui, sempre quando a Constituição determinar maioria absoluta, e ela vai fazer isso expressamente quando ela diz que
tal matéria é reservada à lei complementar, né? Via de regra, a gente aprova as coisas por lei ordinária, por maioria relativa ou simples, que já já eu falo. Mas quando o texto diz é lei complementar, é maioria ou lei complementar, né? Vai ser naturalmente maioria absoluta, ou quando a Constituição diz diretamente que é maioria absoluta, por exemplo, a derrubada de veto, né? Que o Congresso Nacional pode derrubar um veto apresentado pelo presidente da República, e isso ocorre mediante o quórum ali de maioria absoluta, né? Para que haja derrubada. Mas a grande lição que eu quero aqui, antes da gente visualizar a aplicabilidade, é exatamente essa, né? Nós temos aqui basicamente, tá? Nós temos aqui basicamente a ideia de que essa maioria, né, absoluta, ela é o número inteiro imediatamente subsequente à metade do número total dos membros. E na Câmara dos Deputados, Helder, qual seria a maioria absoluta? Simples, vamos voltar para cá, né? Vamos retornar. A maioria absoluta, ó, na Câmara dos Deputados seria exatamente esse número aqui, 257 deputados. Então, quando a Constituição exige que tal matéria seja aprovada mediante maioria absoluta, ela está mandando que pelo menos 41 senadores e 257 deputados votem a favor daquela matéria, tá certo? O que é então, Helder? Uma maioria simples, para a gente poder aprender aqui. Vejam, uma maioria simples aqui, pessoal, é na verdade um cálculo que é feito a partir do número dos presentes na respectiva sessão, né? Então, sei lá, vamos imaginar aqui, deixa eu voltar na telinha. Vamos imaginar que a gente tenha a presença de 400 deputados lá na Câmara. Então, quando eu digo assim, essa matéria tem que ser aprovada por maioria simples, ou como a doutrina também chama, maioria relativa. Quando isso acontecer, né? Quando isso acontecer, o que a gente vai ter? A gente vai ter a necessidade da metade mais um, né, ou o número inteiro, imediatamente subsequente, dos presentes na sessão. Vejam que já há uma diferença brutal aqui, não é? Maioria absoluta é calculado a partir do número total dos membros e maioria simples é baseado a partir dos presentes na determinada sessão. Então, qual seria uma maioria simples ou uma maioria relativa aqui? Né? Quando eu tenho, por exemplo, 400 deputados presentes numa sessão, eu vou precisar aqui, pelo menos, de 201 deputados votando a favor daquela determinada matéria. Tranquilo? Então, essa é a maioria relativa ou maioria simples. A metade mais um, né, o número imediatamente subsequente à metade, dos que estão presentes lá naquela sessão. Imagine, eu tenho aí 60 senadores que estão presentes numa determinada sessão. Então, eu posso ter ali, basicamente, a necessidade de que pelo menos 31 senadores votem naquela determinada matéria. Então, isso faz toda a diferença, inclusive do ponto de vista prático, né, das casas terem que discutir, terem que compor a política, terem ali mais ou menos uma previsão, não é? De qual será o resultado de determinada votação. Então, nesse sentido aqui, tem esse aspecto que é importante, tá? Deixa eu só ajeitar aqui o microfone, porque dá um incômodo aqui, você olhar na imagem e ver que ele tá um pouquinho troncho, né? A gente tem que tomar cuidado para ele não cair aqui por cima da mesa digitalizadora. Então, percebam isso, tá? Isso faz toda a diferença, você saber se é maioria simples, se é maioria relativa, maioria qualificada, né, ou maioria absoluta, porque, do ponto de vista prático, o parlamento vai ter trabalho de saber o número mínimo ali de deputados e senadores que vão ter que votar em determinada matéria. Então, tem um ponto específico aqui para a gente poder observar. Então, não confundam, tá? Quando o texto constitucional diz assim, olha, tal matéria é aprovada mediante maioria, quando ela disser apenas maioria, nós estamos falando aqui de maioria relativa ou maioria simples, tá? Por incrível que pareça, a maior parte das matérias são aprovadas mediante maioria simples ou relativa. Agora, quando for maioria absoluta, a Constituição vai dizer isso expressamente, né? Tal matéria ou tal decisão vai ser tomada mediante a maioria absoluta de votos, ok? Então, a gente precisa observar que o texto constitucional ele vai estabelecer isso expressamente. E por outro lado, ainda para a gente poder complementar o conteúdo, o conhecimento, existe a chamada maioria qualificada, né? Eu até comecei essa parte aqui da aula falando exatamente sobre isso. Vocês estão aí observando, né? O que é uma maioria qualificada? A maioria qualificada é aquele quórum que é expresso em número fracionário, né? 1/3, 2/3, 3/5, 4/5. Né? São vários os exemplos aí que vocês estão vendo aí. Deixa eu colocar na telinha que vocês estão vendo aí, né? Quórum de abertura e de decisão, impeachment,
quórum de aprovação de emenda, enfim, existem vários quórums aí que são considerados quórums qualificados porque eles são expressos aqui a partir de uma maioria, né, a partir de um número fracionário. Nem é maioria simples, nem é maioria absoluta, é aquilo que a doutrina chama de maioria qualificada, tá certo? Então fiquem atentos aí a esses conceitos mais operacionais, porque eles são importantes, né? Para a gente visualizar quando determinada propositura foi ou não aprovada, né? De vez em quando aparece uma decisão aí do Supremo declarando a inconstitucionalidade de determinada lei, de determinado ato normativo, porque foi aprovado por um quórum, né? Que era para ser maioria absoluta e foi maioria relativa. Então, de vez em quando acontece esse tipo de situação, mas lembrem-se que o assunto lei complementar, lei ordinária, eu vou, obviamente, aprofundar quando a gente for trabalhar o tema processo legislativo, tá? Mas por hora, basta esses elementos introdutórios aqui para a gente poder entender. Pois bem, vou voltar na tela para a gente poder observar também alguns conceitos que são importantes, que dizem respeito, pessoal, ao lapso temporal de trabalho do parlamento. Todo mundo aqui sabe, atualmente nós estamos inclusive na 56ª legislatura, né? E a legislatura ela dura 4 anos. Ela começa no ano imediatamente subsequente à ocorrência das eleições, e vai até ali o ano em que há a nova eleição. Então, por exemplo, a atual legislatura, a 56ª, ela começou naturalmente em 2019 e ela vai até 2022, né? Aqueles que forem eleitos, aqueles que forem reeleitos, vão começar uma nova legislatura a partir de 2023, ok? Então, notem vocês aqui que essa expressão legislatura, ela corresponde a um período de 4 anos, né? Ou a um lapso temporal de 4 anos aqui de trabalho do parlamento. E corresponde a um mandato do deputado federal, um mandato do presidente da República, não é? Então, aquilo que nós estamos chamando aqui de legislatura diz respeito a esse lapso temporal, né? A esse período aqui de 4 anos de trabalhos do nosso parlamento, ok? Obviamente, pessoal, e eu vou até voltar na tela aqui, que esse período de 4 anos, né, que nós estamos chamando aqui de legislatura, só vou deixar registrado aqui, ó, esse período aqui que nós estamos chamando, ó, de legislatura, que é o período de 4 anos, ele tem datas, né, de início e tem datas de fim. Então, por exemplo, quando é que começa o trabalho do parlamento? Começa dia 2 de fevereiro, vai até dia 17 de julho, aí tem um pequeno recesso no meio do ano, aí volta, aí vai 1 de agosto até o dia 22 de dezembro. Então, essas datas aqui, né, o trabalho, portanto, do parlamento anual, ele é dividido em 2 semestres de trabalho. Esse período aqui, ó, de 1 ano, tá? Esse período aqui de 1 ano, ele é chamado, ó, de sessão. Presta muita atenção aqui, tá? É chamado de sessão legislativa. Sessão legislativa ordinária, ok? Sessão legislativa ordinária. Então, vejam, o período de 4 anos é uma legislatura e esse ano de trabalho aqui do parlamento nós chamamos de sessão legislativa ordinária, que corresponde exatamente a um período de 1 ano, tá certo? Aí você pode me perguntar, Helder, eu notei aí na tela que são divididos, né? Tem uma data no primeiro semestre e tem uma data no segundo semestre. Existe nomenclatura também, existe um modo da gente expressar, né, esse lapso temporal aqui de semestre, né, semestre a semestre dos trabalhos do parlamento? Tem sim. O nome de cada semestre de trabalho aqui do parlamento nós chamamos de período legislativo, ok? E o que significa dizer o seguinte, a sessão legislativa que dura 1 ano, ela é composta exatamente de 2 períodos legislativos, ou seja, simplesmente 2 semestres de trabalho aqui do parlamento. Perfeito? Deixa eu voltar na tela para eu poder escrever aqui, ó. Então, ó, o semestre aqui, ó, o semestre de trabalho do parlamento, né, nós chamamos de período, nós chamamos aqui de período legislativo, ok? Então, isso daqui, ó, é o que nós chamamos, ó, de período legislativo. Eu vou abreviar porque não vai dar para escrever aqui. Tranquilo? Vejam, isso faz toda a diferença, tá, pessoal? É importante a gente compreender esses conceitos aqui, porque tá meio escuro, né? Mas a luz está acesa aqui, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui a iluminação.
Isso faz toda a diferença porque é o seguinte, esses conceitos eles repercutem, por exemplo, uma emenda à Constituição foi rejeitada, uma proposta de emenda foi rejeitada. Lá no artigo 60, se você for olhar lá o parágrafo 5º, né, aquele famoso artigo 60 que trata sobre o processo legislativo de emendamento da Constituição, né, ele diz que a emenda, se for rejeitada, ela só vai poder ser apresentada na sessão legislativa seguinte, ou seja, no ano seguinte. Né? Não é um ano, 365 dias, é no ano seguinte, porque ela pode ter sido rejeitada, por exemplo, 20 de dezembro, antes do recesso, né, de final de ano, e quando for no início do ano seguinte, ela já ser apresentada. Então, conhecer os conceitos traz como repercussão prática, inclusive, a gente entender o porquê de uma matéria ser rejeitada e ela só poder ser reapresentada na sessão legislativa seguinte. Porque muitas vezes o texto constitucional usa esse tipo de expressão, né? Comissões temporárias, por exemplo, que foram criadas para uma finalidade específica no âmbito da Câmara ou no âmbito do Senado. Como se tratam aqui de comissões temporárias, ao término da legislatura, elas serão o quê? Elas serão extintas. Então, olha só, né, como é importante a gente saber que uma legislatura é um período de 4 anos, que uma sessão legislativa ordinária compreende ali o lapso temporal de 1 ano do trabalho do parlamento, e o período legislativo corresponde a 1 semestre de trabalho. Ou seja, uma legislatura é composta de 4 sessões legislativas ordinárias, né, e uma legislatura é composta de 8 períodos legislativos. Né? Um cálculo de padaria aqui para a gente poder entender essas nomenclaturas, tá certo? Então tomem muito cuidado, porque isso é extremamente importante para a gente ter aí uma exata compreensão desses aspectos mais conceituais, tá certo? Deixa eu avançar aqui para a gente poder seguir, ainda dentro, né, desses aspectos mais conceituais. Então a gente já viu aqui o conceito de legislatura e eu quero trabalhar com vocês a partir de agora, pessoal, isso daqui, ó, sessão preparatória, especificamente, ó, a partir do conhecimento do que nós chamamos aí de mesa diretora. Olha só. Todo mundo aqui, deixa eu voltar na telinha, todo mundo vê aqui nos noticiários, né? Presidente da Câmara pautou tal projeto de lei, presidente da Câmara, né, não pautou tal projeto de lei, presidente do Senado fez isso, presidente do Senado fez aquilo. Né? Esses presidentes aqui, eles são presidentes daquilo que nós chamamos de mesa diretora. O que é a mesa diretora de uma casa legislativa? É o órgão interno, pessoal, que é responsável pela condução dos trabalhos administrativos, dos trabalhos legislativos, né? E sobretudo dentro dessa ótica de presidencialismo de coalizão que a gente vive, é muito importante que o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, né? E obviamente eu vou usar essa expressão chefe do Poder Executivo, porque isso se aplica a governadores e também ao prefeito, né? É muito importante que eles tenham uma boa relação com o presidente da casa. Porque a partir desse trabalho que o presidente da respectiva casa lá no parlamento tem, ele tem a capacidade de pautar determinado projeto, de tirar determinado projeto de votação, ok? Então tem esses aspectos aqui que são importantes. Então a mesa diretora, ela é o órgão, né, mais importante da casa e é responsável aí pela condução dos trabalhos. Nós tivemos aí recentes presidentes históricos, né? Que entraram para a história da política do país, Eduardo Cunha, Renan Calheiros, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, né? Atualmente, por exemplo, lá na Câmara, o Arthur Lira. Então, a gente tem esse protagonismo, né, do presidente da Câmara e do presidente do Senado, que são exatamente, né, os presidentes aqui, consequentemente, das respectivas mesas diretoras, que, como o próprio nome já diz, né, traz para a gente essa ideia de direção, de condução dos trabalhos. A gente tem boas discussões aqui jurisprudenciais para a gente enfrentar, mas eu quero inicialmente que vocês percebam, tá, essa perspectiva teórica de entender o que é uma mesa diretora. Detalhe importante aqui, tá? Existe uma mesa diretora na Câmara dos Deputados, existe uma mesa diretora no Senado Federal e existe uma mesa diretora no Congresso. Olha só que interessante, né? São 3 mesas diretoras no final das contas, uma da Câmara dos Deputados, uma do Senado e uma do Congresso Nacional. Ô Helder, como assim uma mesa do Congresso Nacional? É porque, pessoal, tem competências que são exercidas pelo Congresso Nacional, que são competências conjuntas. Não é que acontece uma votação na Câmara, depois a Câmara termina o trabalho e manda o trabalho para o Senado ir lá votar.
No processo legislativo acontece isso, né? A Câmara vota uma matéria e depois vai para o Senado. Mas há determinadas competências que o Congresso exerce elas conjuntamente. Vou dar o exemplo aqui da derrubada do veto, que eu já falei hoje, né? O texto fala lá, ali pelo artigo 61, 62, né? Quando ele vai tratar, o 62 é sobre medida provisória, um pouquinho antes. Quando ele vai falar ali sobre derrubada de veto, que foi apresentada pelo presidente da República, o texto diz, 30 dias a partir do recebimento, né, da mensagem de veto, e é uma sessão conjunta do Congresso Nacional quem vai analisar aquele veto do presidente. Ou seja, não é a Câmara vota e depois vai para o Senado, não. É uma sessão conjunta, é como se houvesse isso aqui, o entrelaçamento das respectivas casas. E aí, em tese, não seriam senadores e deputados, seriam simplesmente congressistas, tá? Então, existe também, quando o Congresso vai exercer uma competência conjunta, tem que ter uma mesa diretora, naturalmente, para conduzir os trabalhos. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer nesse momento e precisa responder é a seguinte: como é que se escolhe, né? A mesa diretora da Câmara e a mesa diretora do Senado, né? É uma escolha arbitrária, são os parlamentares que compõem ali, fazem indicações, como é que se dá? Aí é onde entra mais um aspecto conceitual aqui que vocês estão vendo, né? O texto constitucional determina, olha aqui, que a partir de 1 de fevereiro, né, do primeiro ano da legislatura, haja a chamada sessão preparatória. Né? Nessa sessão preparatória aqui vai ter posse dos parlamentares, etc. E uma função extremamente importante é qual aqui? A eleição para os membros da mesa diretora, certo? Então tem esse ponto aqui extremamente importante para a gente poder perceber. Então olha só, aconteceu a eleição de 2018. Em 1 de fevereiro de 2019, o Congresso Nacional se reuniu, né? A Câmara, na verdade, se reuniu, o Senado se reuniu e os parlamentares votaram e escolheram a mesa diretora para o biênio 2019-2020, Davi Alcolumbre e, consequentemente, também na Câmara, Rodrigo Maia. Então, veja, dia 1 de fevereiro, e é bom frisar essa data aqui, ocorrerá a sessão preparatória no primeiro ano da legislatura. Olha os conceitos aqui aparecendo, não é? E por que é importante frisar a data de 1 de fevereiro? Porque dia 2 começa, né, a sessão legislativa ordinária. Então, quando é no primeiro ano, quando está se iniciando ali a legislatura, aí o que vai acontecer? Sessão preparatória para a escolha dos membros da respectiva mesa diretora, ok? Você está, por curiosidade, deve estar se questionando: Helder, tu acabou de falar que a eleição para a mesa diretora significa receber um mandato de 2 anos como presidente da Câmara, presidente do Senado, como vice-presidente da Câmara, vice-presidente do Senado e etc. E como é que vai ter uma nova eleição? Se o texto constitucional fala ali dia 1 de fevereiro no primeiro ano, é a mesma coisa, Esse ano, no início de 2021, a gente teve uma eleição para a mesa diretora, não é? O que acontece aqui? Como o mandato dura 2 anos, aí essa sessão preparatória ela vai ocorrer em 1 de fevereiro do primeiro ano da legislatura e em 1 de fevereiro do terceiro ano da legislatura, para que haja a escolha da nova mesa diretora, tá certo? Olha só, vou colocar na telinha para vocês aqui uma tabelinha que vai mostrar qual é a composição, quais são os cargos existentes aqui na mesa diretora, né? Então, olha só como é que está composta aqui a mesa diretora da Câmara e do Senado. Existe um presidente, existe um vice-presidente, um segundo vice-presidente e 4 secretarias, né? Então, cada, digamos, órgão da mesa diretora, né, vai ter uma competência prevista em regimento interno. Mas no âmbito do Congresso Nacional, a estrutura da mesa diretora é a mesma, tá? Uma presidência, 2 vices aqui e 4 secretarias, que são escolhidas exatamente na sessão preparatória e que vai escolher, obviamente, né, vai eleger a mesa diretora para o biênio, né, subsequente. Olha só que interessante, né? Nessa tabela que eu mostrei para vocês aqui, existe a mesa diretora da Câmara, do Senado e também aqui, do Congresso Nacional. Não é verdade? A mesa diretora aqui do Congresso Nacional. Pois bem, a eleição, pessoal, ela é uma eleição para a mesa diretora da Câmara e a mesa diretora aqui, do Senado, tá certo? Não existe eleição para a mesa diretora do Congresso Nacional. Presta muita atenção, tá?
Ô Shelder, como assim? Tu acabou de dizer que tem eleição na sessão preparatória dia 1 de fevereiro, no primeiro e no terceiro ano. Como é que não tem eleição para a mesa diretora do Congresso Nacional? É porque o texto diz o seguinte. Primeiro que o texto diz assim, ó. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Então, quando há aquela sessão conjunta que eu falei para vocês do Congresso Nacional, quem vai conduzir os trabalhos é o presidente do Senado, ok? Mas se a mesa diretora não é eleita, como é que são distribuídas as outras vagas, né? O vice-presidente, o primeiro, o segundo vice-presidente e as 4 secretarias. Aí o texto usa uma tática, o texto constitucional. Ele diz assim, ó, vai ser a mesma estrutura, 2 vice-presidências aqui e 4 secretarias. E aí vai ser o seguinte, o presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado. Quem é que vai ser o vice-presidente do Congresso Nacional? O vice-presidente da Câmara dos Deputados. Quem é que vai ser o segundo vice-presidente do Senado? O segundo vice-presidente do Congresso. Vai ser aquele que ocupa a cadeira de segundo vice-presidente no Senado Federal. E assim a gente vai alternando. Isso significa dizer o seguinte, que o fulano ou o beltrano vai ocupar no Congresso Nacional o cargo que ele ocupa na sua casa de origem, quando ele estiver dentro dessa distribuição. Porque não é todo mundo que ocupa cargo na mesa da Câmara e na mesa do Senado que vai integrar a mesa do Congresso Nacional. Vocês estão vendo, né, que é uma distribuição alternada. O presidente do Congresso é o presidente do Senado. O primeiro vice-presidente do Congresso Nacional é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados e assim sucessivamente. O que significa dizer o seguinte, por curiosidade, olha só, o presidente da Câmara dos Deputados ele não faz absolutamente nada na mesa diretora do Congresso Nacional. Então, quando o Congresso lá se reúne em sessão conjunta, quem vai trabalhar é o presidente do Senado, não é o presidente da Câmara dos Deputados, porque ele fica fora dessa distribuição. Tranquilo aí? É só uma curiosidade, tá? Muita gente pergunta, ô Helder, e na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, como é que se dá essa mesa diretora? Veja, isso é autonomia, né? Do Estado e do município. Então, os órgãos, geralmente é a mesma coisa, tá? Geralmente é a mesma coisa. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer um dispositivo aqui da Lei Orgânica do município de Recife que mostra como é a estrutura da mesa diretora. Mas, via de regra, é a mesma coisa. Tem uma presidência, tem 2 vice ou uma vice-presidência e 3 ou 4 secretarias. Vai depender muito do tamanho da Assembleia, vai depender muito do tamanho da Câmara Municipal, mas a estrutura administrativa, ela gira em torno exatamente do que a gente está vendo aqui, tá certo? Ponto importante aqui para a gente poder avançar. E aqui a gente entra num caso concreto, aliás, 2 casos, né? Que são importantes aqui para a gente poder perceber. Olha só, prestem muita atenção comigo aqui em relação ao que diz o artigo 57, o parágrafo 4º do texto constitucional. Ele diz assim, ó, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, lembrando que isso vai acontecer também, não é? No terceiro ano da legislatura, afinal de contas o mandato, não é? O mandato aqui da mesa diretora compreende exatamente o quê? Um biênio, ok? Então aqui, ó, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1 de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada, atenção a partir daqui, tá? Vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Olha só o que o texto constitucional diz pra gente. Presta bem atenção, tá? Vedada a recondução para o mesmo cargo, tá? Para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, né? Veja, você lendo esse dispositivo, você provavelmente deve estar lembrando de algumas coisas, né? Mas vamos lá para eu explicar isso aqui melhor. O que é que o texto constitucional está tentando coibir aqui? Quando ele diz assim, ó, se você é presidente numa eleição, na próxima eleição, você não vai poder se candidatar novamente para o mesmo cargo. Você pode, se você foi presidente, você pode ser vice, você pode ser secretário e etc. Mas na eleição imediatamente subsequente, você não poderá ser reconduzido. Você tem que mudar de cargo. Você tem que, se você for eleito, você tem que ser eleito para ocupar um outro cargo, tá certo?
Então o texto constitucional aqui basicamente está tentando impedir que alguém tome conta ali do parlamento durante uma legislatura inteira, né? Por isso que o mandato aqui é de 2 anos e não de 4, né? O mandato da mesa diretora, para impedir que alguém se perpetue ali, etc. e tal, tá? Então notem bem, a regra geral é essa daqui. Não se pode, tá? Ser eleito, ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ok? Aí vamos lá, começa a confusão aqui para a gente poder discutir. Mas Helder, e Rodrigo Maia, que ficou aí um tempão como presidente da Câmara dos Deputados. E eu lembro que ele foi eleito 3 vezes. Tem gente que essa hora deve estar dizendo assim, não, ele foi eleito 2 vezes. Ele foi eleito 2 ou ele foi eleito 3 vezes. Não importa se 2 ou 3, daqui a pouco eu digo quantas foram as eleições dele, mas em tese há uma incongruência da situação de Rodrigo Maia com o que o texto constitucional diz, o artigo 57, parágrafo 4º, que você não pode ser o quê? Ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Deixa eu explicar aqui essa questão de Rodrigo Maia, porque ela tem 2 pontos extremamente importantes para a gente poder perceber. Tá? Vou voltar na telinha aqui para a gente fazer uma espécie de linha do tempo. Olha só. Vamos lá. 50ª aqui, ó, 5ª legislatura. Então ela começou lá em 2015, né? Ela foi 2016, ela foi aqui 2017 e ela terminou aqui em 2018, tá? Aí atualmente nós estamos na 56ª legislatura, então nós estamos aqui, né? Começamos em 2019, passamos aqui por 2020, quer dizer, parece que é o ano que não terminou ainda, né? 2021 e a gente chega ao término dessa atual legislatura em 2022, tá? Então, segundo o texto constitucional, deixa eu voltar aqui. Segundo o texto constitucional, o que acontece? O mandato para a mesa diretora, ele é um mandato de 2 anos. Aí veja a situação aqui. Rodrigo Maia foi eleito aqui em 2017, ok? E ele foi eleito também, ó, em 2019. Então ele teve 2 eleições consecutivas, né? Mas Helder, que bagunça. Eu tô escrevendo inclusive com o texto na tela para a gente fazer esse comparativo, né? Só que tem um outro detalhe do caso de Rodrigo Maia. Eu vou até mudar aqui a cor da caneta, tá? Tem um outro detalhe aqui do caso de Rodrigo Maia. Qual foi o outro detalhe? Ele também, ó, teve uma eleição em 2016. Lembram quando Eduardo Cunha foi afastado do respectivo mandato? Quem foi eleito aqui, ó, foi exatamente Rodrigo Maia. Para quê? Para um mandato tampão, ok? Aí você está se perguntando agora, mas bicho, como é que pode um negócio desse? O cara teve 3 eleições consecutivas, tá? Eu vou primeiro apresentar uma interpretação do Supremo, tá? Eu vou primeiro apresentar uma interpretação do Supremo, que já é antiga, não foi por causa do caso de Rodrigo Maia, essa interpretação ela é datada mais ou menos na época que Michel Temer foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Qual é a interpretação que se convencionou dar a esse dispositivo, né? Que se consolidou inclusive na jurisprudência? A interpretação aqui é a seguinte: quando o texto proibiu a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, o legislador constituinte estava tentando proteger a mesma legislatura. Em outras palavras, o que o constituinte queria era o seguinte: que uma legislatura tivesse apenas um presidente, né? Um presidente da Câmara que passasse 4 anos. Então, dentro da mesma legislatura, você não pode se eleger para o mesmo cargo numa eleição imediatamente subsequente. Mas quando houver essa reeleição, mas em legislaturas distintas, não tem absolutamente nenhum problema. Então, a interpretação que se dá, embora a parcela significativa da doutrina critique, né, esse entendimento, mas o que a jurisprudência acabou encampando de ideia foi exatamente essa, tá? Seria até possível você ser eleito para o mesmo cargo na mesa diretora numa eleição subsequente, desde que sejam eleições em legislaturas distintas. Olha na tela. Rodrigo Maia foi eleito em 2017 até 2018, na 55ª legislatura, e foi eleito aqui, ó, nos 2 primeiros anos da 56ª, 2019, 2020, ok? Então isso já era um entendimento antigo
de que essa vedação aqui é dentro da mesma legislatura e não em legislaturas distintas, ok? Mas o outro problema também reside exatamente aqui, ó. E essa eleição aqui de 2016? Né, esse mandato tampão. Porque se a gente considerar a eleição de 2016 como uma eleição regular, ele não poderia ter sido eleito aqui em 2017. Inclusive, quando ele registrou a candidatura aqui em 2017, muita gente impugnou, viu? Dizendo, ó, não pode não. Tudo bem, que a gente sabe que de uma legislatura para outra tem um entendimento aí que permite, mas ele vai ser eleito em 2017 e em 2016. Então ele vai ser reconduzido, se eleito, para o mesmo cargo na mesa diretora. Então a discussão à época do Supremo, e eu vou inclusive disponibilizar esse parecer para vocês de Heleno Torres, a discussão aqui girava em torno de saber qual era a natureza jurídica desse mandato tampão aqui. Se isso entrava nesse cômputo, né, a partir da exegese do artigo 55, do 57, parágrafo 4º, ou se isso, para os fins de contagem aqui, de aplicação desse artigo 57, parágrafo 4º, o mandato tampão não seria levado em consideração, tá? E aí, a época que o Supremo entendeu foi o seguinte, o texto constitucional, e eu vou voltar na tela aqui, ele nada fala sobre mandato tampão, né? Obviamente, é algo até natural, porque o legislador constituinte não tem como prever todas as situações que vão acontecer na prática, não é verdade? E aí, qual é a discussão, qual é a situação aqui? Não tinha como prever, né, o biênio, então o legislador não trouxe isso no texto constitucional. Isso é uma regra restritiva, porque se você aplica ela, você vai proibir alguém de se candidatar. O que o Supremo disse, né? Inclusive, Heleno Torres defendeu isso também. Se o texto constitucional não traz essa proibição, né, de um mandato tampão entrar na discussão sobre o assunto, então não cabe ao intérprete criar uma restrição nesse sentido, ok? Então, o mandato tampão não seria considerado, né, um mandato cheio para fim de aplicação do artigo 57, parágrafo 4º. Por isso que a partir dessas duas interpretações aqui se explica, né, o porquê de Rodrigo Maia ter sido eleito em 2016, em 2017 e em 2019. Até teve uma ação no Supremo Tribunal Federal no início desse ano, querendo que se desse uma interpretação a esse dispositivo, dando conta de que seria possível uma nova reeleição do próprio Rodrigo Maia, etc. E, assim, tudo muito fora, né, do que diz claramente o texto constitucional, embora já tenham essas interpretações aqui, digamos, criativas sobre o assunto, né? Então tem muita gente que gosta de dar esse duplo twist carpado aqui, hermenêutico, para trazer aí interpretações que defendam os seus interesses, né? Mas o texto está muito claro. Ok, conseguiram perceber? Então o texto proíbe a reeleição, né, para o mesmo cargo na mesa diretora, reeleição na eleição imediatamente subsequente. Agora, se for de uma legislatura para outra, pode. E se eventualmente um candidato ocupar um mandato tampão, esse mandato tampão ele não é considerado para fins de aplicação desse artigo 57, parágrafo 4º. Tranquilo? Ponto interessante aqui para a gente discutir também, a gente já se aproxima do encerramento aqui dessa primeira parte, desse primeiro bloco aqui. Uma questão interessante para a gente poder refletir é o seguinte, como é que isso é regulamentado a nível de estado e a nível de município? Será que é possível ter reeleição, inclusive na mesma legislatura? Né? Será que é possível sucessivas reeleições sem limitação? Como é que é essa discussão? Veja, o posicionamento tradicional do Supremo Tribunal Federal é que isso é autonomia do estado e do município. Então, cada estado e cada município vai tratar do assunto do modo como bem entender, né? Do modo como bem entender, leia-se, tá? Respeitado aí republicanismo, né? Representatividade, enfim, esses aspectos mais gerais que norteiam a atuação, né, do parlamento. Então, só por curiosidade, eu trouxe aqui para vocês, para a gente poder observar. Esse é o artigo 7º, o parágrafo 9º da Constituição, né, do nosso país aqui, Pernambuco. A Constituição aqui, ó, de Pernambuco, Constituição aqui de Pernambuco, no artigo 7º, parágrafo 9º, diz assim, ó, será de 2 anos o mandato dos membros da mesa diretora, vedada a recondução para o 3º mandato consecutivo para o mesmo cargo, mesmo que de uma legislatura para a outra. Então, veja, 2 curiosidades aqui, tá? Esse dispositivo ele foi alterado em 2011, porque até então a Constituição permitia em Pernambuco sucessivas reeleições, tá? Não à toa o falecido deputado Guilherme Uchoa, né, que faleceu em 2018, passou um tempão como presidente aí
da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Então, pela interpretação desse texto que vocês estão vendo aí na tela, o texto estadual, né, o texto constitucional estadual, ele permite que haja reeleição, inclusive dentro da mesma legislatura. O que ele não permite aqui é um terceiro mandato consecutivo, o que significa dizer que você pode ter 2 mandatos dentro de uma mesma legislatura, tá? Então, aqui em tese o Estado entende que se aplica de modo diferente àquela interpretação da Constituição Federal, tá? Então, em tese seria possível uma eleição em 2019 e 2021 dentro da mesma legislatura, tá certo? E aí, por curiosidade também, ó, Lei Orgânica do município de Recife, que fala aqui, né, da eleição, mandato de 2 anos. Olha só o que é que o texto diz. A Câmara Municipal reunir-se-á, né, dia 1 de janeiro, deixa eu só colocar aqui a canetinha vermelha, porque eu estou escrevendo de verde, no dia 1 de janeiro do primeiro ano da legislatura, para dar posse a vereadores, prefeito e vice-prefeito, e eleger o quê? A sua comissão executiva, que é a mesa diretora, tá? Tá chamando aqui de comissão executiva, mas é a mesa diretora. Para mandato de 2 anos, em votação aberta, por meio de procedimento que garanta o conhecimento público de cada voto, podendo ser reconduzido por mais um mandato. Então, em tese, a Lei Orgânica do município de Recife também, ela permite a recondução, inclusive dentro da mesma legislatura. Isso aqui, pessoal, por enquanto não tem nada errado, né? Porque o Supremo diz há muito tempo que como é que se vai estabelecer o regramento de eleição para a mesa diretora no âmbito de estados e municípios. Cada Constituição estadual e cada lei orgânica vai tratar do assunto. Tá certo? Tranquilo? Então, sem maiores problemas aqui, sem maiores dificuldades, é desse modo que se regulamenta a matéria no texto estadual e na lei orgânica do município, tá? E aí eu chamo a atenção de um detalhe que a gente está vivendo agora em Pernambuco. A gente está vivendo agora em Pernambuco. Quando o deputado Guilherme Uchoa, ele faleceu em 2018, né, no último ano da legislatura anterior, quem foi eleito para o mandato tampão foi o deputado Heriberto Medeiros, que atualmente é também presidente da Assembleia Legislativa. Aí veja a sucessão aqui, né? Um pouquinho diferente do caso de Rodrigo Maia, mas o debate envolve um conhecimento também discutido no caso de Rodrigo Maia, né? Ele foi eleito para o mandato tampão em 2018, concluiu o mandato, foi eleito em 2019 e foi eleito em 2021. Então ele está sendo reconduzido para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Então ele está simplesmente em consonância com aquilo que está previsto na Constituição Estadual. Qual é o problema aqui? Tá? Qual é o problema aqui? Tem havido uma movimentação no Supremo Tribunal Federal para que se mude esse entendimento do Supremo de dizer que o Estado e o município vai regulamentar do modo como bem entender. Por que isso? Porque existem alguns ministros que estão incomodados com essas previsões de textos estaduais, né, dando conta da possibilidade de uma reeleição dentro da mesma legislatura, inclusive. Ou seja, você permitiria que uma única força política dominasse uma legislatura inteira, e aí, em tese, você iria de encontro àquele pensamento do legislador constituinte, ao proibir essa recondução e etc, né? E aí tem havido essa movimentação. Inclusive, tem constituições estaduais que prevêem reeleições sucessivas. Em Pernambuco, como eu disse, já foi assim até 2011. E aí, o que foi que aconteceu? Vou colocar na telinha de vocês aí. Olha só o que aconteceu. Início do ano, o PGR abriu aí a sua artilharia e começou a propor ações diretas de inconstitucionalidade contra dispositivos de 21 constituições estaduais e também aqui, ó, da Lei Orgânica do Distrito Federal, que prevêem essa reeleição, né, inclusive dentro da mesma legislatura. Ou seja, tá aqui, ó, olha de Pernambuco, olha o número da ação que questionou o dispositivo, né, que eu acabei de mostrar para vocês, da Constituição de Pernambuco, o artigo 7º, o parágrafo 9º. E aí, nesse quesito aí, nesse ponto, nesse aspecto, o que é que o PGR está dizendo? Não pode ter reeleição, né, indeterminada, indefinida, né, não pode, quantas reeleições quiser, não pode, e também não pode haver reeleição dentro da mesma legislatura. Até recentemente na OAB eu redigi um parecer discutindo esse caso aqui em Pernambuco, e a discussão
era exatamente, né, se a atual situação de Heriberto Medeiros era possível ou não era, e se essa ação, por exemplo, ela for julgada inconstitucional, e o ministro, inclusive, Alexandre de Moraes, que é um dos relatores aqui, já inclusive determinou novas eleições em algumas assembleias legislativas, né, e se essa ação for julgada procedente, a gente vai ter que ter uma nova eleição aqui para a mesa diretora em Pernambuco, porque o atual presidente, né, o deputado Heriberto Medeiros, ele está, vou deixar isso aqui muito claro, tá? Ele está de acordo com a Constituição do Estado, não está ferindo nada, e está de acordo também com um posicionamento tradicional do Supremo Tribunal Federal, de dizer que é a autonomia do Estado e do município em regular a matéria. Agora que o PGR, né, deu início a essa movimentação, que alguns ministros já falavam sobre o assunto, e isso pode mudar. De repente, o resultado de todas essas ações aqui seja exatamente a aplicação do mesmo entendimento que a gente tem em relação à Constituição Federal para a Constituição dos Estados e dos municípios. Ou seja, não poderá haver recondução para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura e muito menos reeleições sucessivas, tá? Sem que haja um determinado limite. Então a gente precisa acompanhar essas questões relacionadas à mesa diretora para que a gente identifique, né, como é que vai ser o caminho aí, como é que vai ser o desenvolvimento desses respectivos trabalhos, tá certo? Então, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Qualquer questionamento, qualquer dúvida, vocês podem lançar aqui, né, no chat, podem lançar, inclusive, a gente pode até deixar para debater na próxima aula, mas são informações aí importantes que a gente precisava destacar, tá certo? Obrigado pela companhia de vocês, obrigado aí pela paciência. Até o próximo bloco, né? Que a gente vai continuar estudando aí temas relacionados ao Poder Legislativo. Um abraço, pessoal. Bons estudos.